diferente porque choveu, então a gente teve que transferir tudo para cá, mas a estrutura lá embaixo já estava montada. Todos estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco hoje. Vocês receberam um convite, e nesse convite tinha um versículo da Bíblia, que está em Neemias 8:10. A fala de Neemias nesse versículo, ela vem do dia em que Esdras, o escriba, ele leu a lei do Senhor para o povo. E esse povo chorava muito enquanto os levitas explicavam essa lei. E no final da leitura, Neemias diz assim, está lá em Neemias 8:10. E Neemias acrescentou: podem sair e comer e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é o que está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força. Então hoje é um dia muito feliz para nós, porque estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. E eu peço para vocês que vocês aproveitem esse momento de adoração e de louvor e prestem atenção em tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer aqui e que o Senhor possa falar com vocês através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode permanecer à vontade, por gentileza. Quero conversar com vocês, quero ser bem rápido. Na verdade, eu quero levar vocês a pensar um pouquinho a respeito da vida de vocês. Quero levar vocês a pensar um pouquinho a respeito em que vocês acreditam, em que opções vocês têm crido, o que vocês têm buscado. E onde vocês estão? O que vocês estão fazendo lá? Como vocês têm se comportado, por exemplo, aqui tem bastante jovens, na escola. Como é que vocês têm se portado nas suas casas? Eu também um dia tinha a idade de vocês. E sabe que eu até tinha cabelo? Tinha uns bons cabelos. Minha barba ainda não era branca. E aonde eu vivia, no tempo que eu vivia, nós não tínhamos tudo isso que vocês têm disponível. As tecnologias, as redes sociais, a conversação mais rápida, mais prática, não tinha nada disso. O máximo que nós tínhamos era um telefone grandão, onde nós muitas vezes tínhamos que esperar a ligação, passar por 2 ou 3 pessoas até nós atingirmos a pessoa que nós queríamos. Ia transferindo de uma telefonista para outra. Olha que pré-história que nós vivíamos. Era muito antigo e difícil. Porém, nós tínhamos alguns princípios que os nossos pais nos ensinaram. E dentre eles, um deles, talvez seja o principal, era obediência. Obediência é alguma coisa assim que hoje me parece que é mais difícil nós obedecermos. Se eu pedisse para vocês, quem é que gosta de obedecer aqui, eu não sei se todos levantariam as mãos, porque obedecer é muito chato. Dá a impressão que alguém fica pegando o pé da gente para que nós façamos tudo na hora que a pessoa que nos manda fazer, nós temos que fazer. Parece-me que nós somos prisioneiros. Por que isso acontece hoje? Por que nós temos tantas desavenças em casa, na escola? Nós vemos pelas redes sociais, infelizmente, hoje, muito mais meninas arrumando lutas de combate na saída da escola. E elas filmam ainda. E mais, elas aguçam os nervos. Bate você, não, bate, é uma festa. Uma terrível festa.
E o que é pior, com as facilidades hoje de filmar, em 2 segundos, o planeta inteiro está sabendo. Aí acontece o quê? O desespero. O desespero. Por que isso acontece? Talvez nós perdemos a identidade. Talvez nós não saibamos quem somos mais. Muitas vezes, vocês podem observar, pessoas famosas, que nós acabamos gostando delas. Aí, elas começam a influenciar na nossa vida, pela maneira que vestem, pela maneira que fala, e ela vai influenciando as nossas atitudes. E como nós vemos essas partes que as pessoas bem-sucedidas, entre aspas, elas têm uma notoriedade muito grande, e elas passam a ser pessoas queridas e bem vistas, mas por quê? Estão expostas na mídia. São, entre aspas, famosas, pessoas famosas, que na maior parte das vezes é o que está acontecendo hoje, as pessoas sendo bombardeadas para serem famosos. Muitas vezes a busca por essa fama faz com que o que aconteceu com Atai, andou afastada dos caminhos do Senhor. Também o exemplo do Mateus experimentou coisas que poderia ter matado ele. Com Atai não era diferente. Olha a sugestão: se atira da janela. Talvez aqui tenha alguém com essa situação, com essa dificuldade, com esse problema. Mas por que isso? Por que eu tenho essas vontades de me prejudicar, pensando que estou fazendo bem para mim? Com quem, afinal, que eu penso que pareço? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Faço uma pergunta para vocês: com quem que eu estou me parecendo, afinal? Ou na frente do espelho, uma hora dessa, as meninas que gostam de desfilar, desfila, olha para o espelho, e aí? Com quem que eu me pareço? Existe na Bíblia 4 jovens que eles estavam presos num reinado distante. Eles se chamavam Daniel, Azarias, faço lembrar? Israel, Azarias. Não está lendo Bíblia, pessoal? Vamos lembrar então. Vamos lembrar que ele está aqui. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu vou ficar com a segunda parte do texto de Daniel, a partir do verso capítulo 3, onde Ananias, Misael e Azarias, eles são servidores de um rei. Pensa vocês trabalharem num palácio real. Pensa vocês agora são bem-sucedidos. Atai estava bem-sucedido, estava trabalhando num local nota 10. Hoje, graças a Deus, o Mateus também. E vocês têm a possibilidade de ser chamados para trabalhar para um rei. Só que vocês não são só chamados. Vocês são arrastados para lá porque vocês irão na condição de escravos. No começo do livro de Daniel, olha que coisa interessante para vocês que estão crescendo a respeito de sabedoria. Eles tinham uma devoção pelo Deus de todas as coisas, o Deus que nos criou, que eles conheciam tudo que era necessário saber a respeito desse Deus, que criou todas as coisas. E esses moços, eles eram tão fiéis ao Senhor, que depois de um tempo, após Daniel ter desvendado o sonho do rei,
porque ele foi convocado a todos os sábios desse palácio real para que pudesse desvendar o sonho que o rei teve. Só que a condição que esse rei propôs para os adivinhadores, para os experts do tempo, que eles tinham que chegar para o rei e contar para o rei o sonho que ele teve. Olha que coisa absurda. E outra, falar para o rei o que aquilo significava. Esse pessoal da cúpula da inteligência desse rei falaram para esse rei: o rei, você está maluco, mano. Como é que alguém pode falar para você, dizer o que significa o sonho, se você não nos contar o sonho? Você precisa nos falar o sonho primeiro. O rei ficou enfurecido. Vocês estão querendo ganhar tempo para que vocês possam talvez adivinhar esse sonho. A ordem do rei: mandem matar todos os sábios. Lembra que vocês foram convocados para estar nesse palácio, e vocês são o povo de Deus. Olha a diferença que é você servir o povo que se chama do Deus vivo. Daniel foi avisado disso, que todos os seus amigos seriam mortos. Ele falou: não, espera um pouco, rei, não faça isso, que eu vou chamar os meus amigos, nós vamos orar a Deus e Ele vai nos dar a revelação. E isso aconteceu. Daniel foi lá, falou para o rei o sonho que o rei teve, ele falou o que significava aquele sonho, e depois desse dia, o rei exaltou ao Deus de Daniel. Passou a ser um Deus que todos deveriam adorar. Enfim, passou-se o tempo. Talvez esses mesmos que Daniel livrou a cara deles da morte, porque Daniel que revelou o sonho e todos foram poupados, talvez esses mesmos cidadãos acabaram fazendo uma lei e entregaram para o rei: rei, faz uma estátua aí, bem grande de ouro, e todo aquele que não se prostrar diante dessa estátua, rei, manda matar. Mas eles fizeram isso pensando naqueles moços, Ananias, Misael e Azarias. Eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui. Prestem atenção. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Olha só, fizeram isso e foi convidado toda a parte da elite desse reino. Todos eles foi dada uma ordem para eles: olha aqui, todos vocês que cooperam nesse reino vão ter que se prostrar a essa imagem. Por que eu falei de identidade antes? Quando nós, povo de Deus, cremos no Senhor, sabemos, quando nós falamos: mas o Deus criou todas as coisas, eu acredito em Deus, só que na hora do aperto, talvez eu nem lembre desse Deus que eu falo, e quando a coisa aperta um pouquinho mais, eu fujo disso tudo e passo para o outro lado. Talvez assim como Ana estava um pé aqui na igreja e outro na festa, e ela conhecia também esse mesmo Deus de Daniel. Então, a diferença quando nós temos uma identidade e sabemos o que nós queremos, e sabemos que se nós falamos de Deus que criou todas as coisas, que Ele pode fazer tudo, é porque Ele faz, desde o menor problema. A Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Então toda essa turma estava diante da estátua, para que adorassem a essa estátua. Então, nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som de trombeta, pífaro, harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e todos os
toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olha que coisa interessante. Vamos fazer um paralelo aqui. O que nós ouvimos nas canções hoje, que os jovens ouvem? Vocês lembram das letras? As letras eu vou dizer para vocês o que elas dizem. Elas dizem para vocês afrontar os seus pais. Os funks dizem que vocês podem fazer movimentos sensuais para mostrarem os seus corpos. As músicas falam isso. As músicas falam que as mulheres são bem abaixo do que é mais baixo. As músicas falam que os jovens têm que se aproveitar das mulheres ou das meninas. É isso que as canções falam. Então aqui, esse rei pede para que, ao ouvir toda sorte de instrumentos musicais, eles se prostrem para adorar essa imagem. Essa prostração significa a mesma coisa que vocês se renderem a essas sugestões, por exemplo, do funk. As sugestões do sertanejo universitário que se criou isso, não é? Que é uma devassidão para os nossos ouvidos, que é uma afronta para o Deus que criou todas as coisas, lá no local onde se deveria ter troca de ideias úteis. Então, foi feito isso. E esse pessoal foi lá para se prostrar e fazer essa adoração a essa estátua. Então, alguém falou: olha, rei, tem uns meninos aí que não estão a fim de fazer isso aí não. Porque eles dizem que eles conhecem um Deus que é todo poderoso e eles não vão se prostrar a isso aí. Imagina o rei ouvir isso. Lembra que vocês estão lá, vocês são escravos. Imagina um rei ouvir isso de um servo. Ele ficou irado. Então, qual foi a definição que o rei fez para isso? Que decisão o rei tomou? O negócio é o seguinte: chama eles aqui, que se eles não se prostrarem diante dessa imagem, eu vou tomar uma decisão, eles vão ser mortos, eles vão ser jogados numa fornalha. E eu acho incrível isso quando eles têm uma definição do que eles são, e cada um dos jovens deve ter uma definição na vida, deve ter um conceito daquilo que é, daquilo que gosta e daquilo que ele espera da vida. Esse rei chama eles para a conversa, e é muito importante quando ele chama esses jovens e ele dá mais uma chance para eles, para que eles, diante das músicas, diante de tudo aquilo que o rei pediu, que eles se prostrem e se rendam diante da ordem do rei. Olha o que eles falaram. Isso é uma atitude de jovem que não perde tempo com coisas pequenas. É a atitude de jovens que querem fazer o que é certo. É a atitude de jovens que querem chegar do outro lado, porque não depende de força humana, mas crê no Deus que pode todas as coisas. Eles são ousados, hein? Eles afrontaram o rei. Eles falaram: rei, nós não precisamos te falar algo em relação a esse negócio aí que você quer. Porque se o nosso Deus quiser nos livrar das tuas mãos aí, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos adorar essa estátua. E isso para mim tem a ver quando vocês recebem algum convite indecente. Isso para mim tem a ver quando vocês se comportam indecentemente. Isso tem a ver com aquilo que muitas vezes é oferecido para vocês, e muitas vezes vocês: eu vou. Aquilo que a Thay falou, não tem nada a ver. Ninguém está vendo. Ninguém vai contar. Mas se vocês lembram, nós falamos de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que vê todas as coisas, e o que é
principal: todo aquele do qual Ele escolheu não vai escapar das suas mãos. Ele haverá de resgatar todo o seu povo. Todo o seu povo. Então aconteceu o quê? Quando aparece essa sugestão para esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles afrontam o rei e eles falaram que eles não iam se entregar a isso, porque eles sabiam o Deus que eles queriam. O rei jogou eles nessa caverna de fogo aí. Jogou lá e eles foram... Imagina vocês que a Bíblia diz que as pessoas que conduziram esses 3 para serem jogados na fornalha de fogo morreram. Em contrapartida, o Deus do qual eles serviam guardou eles de tal forma que o rei Nabucodonosor, quando observava na fornalha, ele questionou as pessoas das quais estavam ao seu redor: nós não jogamos porventura 3 pessoas nessa fornalha? Mas eu vejo 4. Eu vejo 4 pessoas lá, andando como se não tivesse acontecido nada. Esses 3, eles poderiam preferir não sair daquela fornalha, mesmo porque Deus estava ali com eles. As Escrituras falam que eles nem cheiro de fumaça eles tinham quando eles foram tirados dessa fornalha. Isso que eu quero dizer para vocês é que vocês deveriam pensar com quem vocês se parecem. Porque esses 3, quando foram jogados na fornalha, eles se pareciam com o 4º homem que lá estava. Eles tinham a semelhança do 4º homem, o qual os guardava, o qual os livrou da morte, o qual deu vitórias para ele. Depois dessa situação, o rei novamente começou a exaltar o Deus de Daniel, Azarias, Misaías. Então, e com isso, nós temos que ter a certeza no nosso coração de que nós precisamos nos identificar. Vocês que são jovens, com quem vocês se parecem? Com quem vocês se parecem? Quando vocês estão, talvez, na frente dos pais, talvez vocês sejam perfeitos, mas muitas vezes, a se afastarem dos seus pais, talvez vocês sejam os piores. Ou talvez vocês sejam ainda melhores quando estão distante dos pais. Vocês têm as suas opções. Vocês têm. Agora, sobre tudo que vocês fizerem, nunca esqueçam que Deus observa tudo. E de tudo que vocês fizerem, haverão de dar contas. Por quê? Porque Deus é santo. E vocês, apesar de serem lindos, vocês precisam ser santos. Porque o Senhor fala para que todos nós ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é uma coisa muito forte, porque isso que a Thay falou, que ela resolveu se guardar para o Senhor, ela resolveu não mais se prestar a esse tipo de situação de degradação da pessoa dela. Vocês que são tão jovens, certamente vocês já foram assediados. Vocês que são jovens, certamente foram assediados. Talvez vocês não tenham a coragem de conversar com os pais de vocês. Talvez vocês não tenham acesso para conversar com os pais de vocês. Mas saibam que há um Deus que vê
e ouve todas as coisas, do qual Ele tem um canal aberto para cada um de vocês, para curá-los, para ouvi-los, para perdoá-los e para amá-los todo o tempo. Vocês entendem isso que eu falo? Vocês entendem isso que eu falo? Não? Ninguém entendeu? Tem alguém? Tem alguém aqui? Vamos ficar de pé? A Bíblia diz em João 15:7, Jesus fala assim, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, olha que coisa interessante, é uma promessa de Jesus. Se vocês, ou seja, se vocês me procurarem, se vocês decidirem me buscar, se vocês decidirem andar em mãos dadas comigo, a Bíblia diz que Ele vai estar em nós. Nós andaremos com Ele internamente. Nós seremos guardados por dentro. Porque se o nosso interior estiver guardado, a parte exterior será coberta. Porque o nosso amor e a nossa devoção para com Ele será de tal forma íntima que ninguém mais vai querer se expor. Ninguém mais vai querer se expor, porque Ele deve tomar conta do nosso coração. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos quer plenamente, totalmente, não é 99,9%. Ele não quer dividi-los com ninguém. Ele quer ser único. Único. Vocês imaginaram vocês terem dentro de vocês um Deus que pode fazer tudo por vocês e para vocês, mas há uma condição. Há uma condição. Se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, a Bíblia diz assim, vocês podem pedir tudo. Tudo é tudo. O que vocês quiserem e será feito. Imaginaram vocês pedirem sabedoria para Deus e conhecimento dele? Esses moços aqui que eu citei, a Bíblia diz que quando eles foram comparados no período em que eles estavam treinando para o rei Nabucodonosor, quando eles foram comparados com os outros jovens que estavam com eles, eles foram encontrados 10 vezes mais inteligentes do que os outros. É pouco para nós? 10 vezes mais. Imagina naquela prova que vocês tanto e vai lá e tira 6. Imaginou 10 vezes mais sábios. É bom demais, né? É bom demais. Vamos fechar os olhos, por gentileza, nós vamos orar um pouquinho. Os manjares do rei, o contágio fatal, a aparência do bem, na essência o mal. Os palácios do
vida em ruínas no chão. Quem vai negar? Quem vai negar? Se prostrar todo dia e provar ser fiel.